A força das protagonistas femininas no mundo dos videojogos não é hoje surpresa para ninguém, mas há 25 anos atrás a história era ligeiramente diferente. Embora a indústria dos videojogos tenha sido das mais inclusivas e de uma maneira ou de outra as personagens femininas tenham marcado presença neste mundo, durante anos a sua representação não foi propriamente lisonjeira. Durante os anos 80, a mulher era representada na maior parte das vezes como a donzela em perigo e raramente assumia o papel de protagonista. Aliás, ela chegou mesmo a ser representada de forma grosseira e com características tão masculinas que a única diferença entre os dois sexos limitava-se apenas a uma mudança de cor ou à adição de um só elemento distintivo óbvio, como um laço ou roupa cor-de-rosa. Mas há 25 anos atrás, tudo mudou com a chegada daquela que é muito provavelmente a personagem feminina mais popular do mundo dos videojogos, e o seu impacto na indústria foi tão profundo que não só ajudou a estabelecer um franchise, como abriu caminho para que as protagonistas do sexo feminino passassem a ser habituais no mundo dos videojogos. Ela é a minha personagem preferida e hoje vou pedir-te que me acompanhes numa viagem pelo tempo para que fiques a conhecer um pouco as suas origens e a importância do primeiro jogo do franchise, o lendário Tomb Raider. O projeto arrancou oficialmente em 1994, mas a Core Design já trabalhava no novo conceito de aventura 3D desde 1993. O pequeno estúdio britânico já contava com alguns trabalhos interessantes no currículo em jogos do franchise Asterix e no divertido e memorável Bubba and Stix. No entanto, nenhum dos seus projetos anteriores poderia ser comparado com esta nova aventura. Desde o início ficou claro que o Tomb Raider seria o projeto mais ambicioso do estúdio até à data. Primeiro, porque se tratava de um jogo completamente tridimensional, numa altura em que o 3D dava os seus primeiros passos no mundo dos videojogos, e segundo, porque seria protagonizado por uma personagem do sexo feminino. Na liderança do departamento artístico esteve o Toby Gard, a quem é atribuída a criação da célebre Lara Croft. Quando Gard apresentou a ideia do jogo, a arte inicial contava com uma personagem do sexo masculino muito inspirada no popular Indiana Jones, que continua a ser até hoje uma das grandes inspirações do jogo. No entanto, isso foi alterado para evitar problemas de direitos de autor. Depois disso, Gard criou um design inicial no qual o jogador poderia escolher entre duas personagens, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino. No entanto, o volume de trabalho necessário para oferecer essa possibilidade teria de duplicar e a personagem do sexo feminino acabou por ser a escolhida. A Laura Cruz, o nome inicial da personagem da Lara Croft, foi a preferida, mas quando a Eidos se tornou a editora, eles tentaram que a equipa de desenvolvimento optasse pelo protagonista masculino. Foi nesse momento que a Core Design decidiu bater o pé, com Toby Gard a ir deliberadamente contra muitas das ideias estabelecidas na altura. O desenvolvimento de Tomb Raider durou cerca de 18 meses e contou com um orçamento na ordem de €500 milhão. A equipa de desenvolvimento estava determinada na criação de uma experiência 3D cinematográfica e atmosférica, com uma personagem do sexo feminino na liderança. Eventualmente, a Laura Cruz ficou Lara Croft e assim nasceu um ícone cultural. Todo o trabalho resultou numa das personagens femininas mais icónicas do mundo dos videojogos. Lara Croft era atlética, corajosa, inteligente e uma mestra no manejamento de armas. Para além disso, ela também era inegavelmente feminina, contava com traços elegantes, um longo cabelo comprido e as curvas características do sexo feminino. No entanto, Tomb Raider não foi apenas vanguardista pela Lara Croft. Ele também foi desenhado num sistema de grelha inovador e que na altura abriu caminho para a construção de níveis massivos e engenhosos com um sistema de puzzles que viria a transformar-se no padrão para os jogos 3D modernos. Foi um trabalho visual muito à frente do seu tempo e alvo de rasgados elogios na altura por parte dos jogadores e da imprensa. É impressionante se tivermos em conta que já se passaram 25 anos, e mesmo passado todo este tempo, muitas das ideias do design do Tomb Raider original continuam a ser utilizadas nos jogos modernos. O jogo era também uma experiência altamente atmosférica que tentava reproduzir a tensão e a solidão da exploração de catacumbas. Para acentuar ainda mais essa experiência, o jogo contou com uma banda sonora composta pelo autor Nathan McCree, que se inspirou em música clássica inglesa.
O seu trabalho, embora tenha sido realizado sob pressão e com pouco tempo disponível, foi absolutamente fantástico. Melodias simples, mas intemporais, como a do tema principal, continuam a ser das mais bonitas e reconhecidas no mundo dos videojogos até hoje. A música no Tomb Raider complementa a experiência, tornando-a mais cinematográfica e atmosférica. Ela faz aparições esporádicas apenas em momentos-chave do jogo, sem nunca alongar demasiado a sua estadia. Isto faz com que cada momento musical seja memorável e tenha um enorme impacto em todas as suas aparições. Apesar de hoje em dia tudo isto ser muito comum, naquela altura era como se nós jogadores estivéssemos a testemunhar algo que ia muito além do simples videojogo. Depois do seu lançamento em 1996, não demorou muito até que Tomb Raider acumulasse boas críticas. Os jogadores gostaram do grafismo, das inovações na jogabilidade e da variedade que o jogo oferecia. Outra das características que mais agradou os jogadores foi a atmosfera de tensão sempre presente que tornava a exploração mais divertida e intensa do que a maior parte dos jogos na altura. Tomb Raider foi também um sucesso de vendas, destacando-se como um dos jogos mais vendidos da altura, com a Eidos Interactive a registar, em apenas um ano, lucros na ordem dos 11 milhões de euros. No total, o Tomb Raider já vendeu mais de 7 milhões de cópias em todo o mundo, em múltiplas plataformas. Hoje, ele é considerado um dos jogos mais influentes de todos os tempos devido ao seu papel na era dos jogos tridimensionais e de ter servido de referência para toda uma geração de videojogos modernos. Já lá vão 25 anos desde o lançamento original e depois de um reboot bem sucedido e com mais um filme na calha, parece que a Lara Croft ainda tem muito para nos oferecer e eu mal posso esperar para ver o que vem a seguir.